conforme prometido, de mensalmente trazer uma análise de um livro que seja leitura obrigatória de um vestibular. Então hoje estou de volta aqui com um livro que desta vez é leitura obrigatória da Unicamp. Sou Adriana Bisutti, professora e coach, e hoje nós vamos falar do livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da autora Carolina Maria de Jesus. E se você é estudante, vestibulando, professor ou apenas um curioso, já dá seu like para eu saber que você está gostando desse formato de vídeo e compartilha com seus amigos. A narrativa de Carolina, no livro editado pelo jornalista Audálio Dantas, conta suas aventuras, sua rotina, sua vivência desde a época de 1955 até 1960. Carolina viveu na favela do Canindé, às margens do rio Tietê. Ela tinha entre 30 e 40 anos nessa época em que ela escreveu o diário e sobrevivia de catar lixo, papel, ferro, tudo que ela pudesse vender, e com esse dinheiro ela sobrevivia e mantinha seus 3 filhos, o João, José Carlos e a Vera. Eu vou destacar alguns pontos que me chamaram mais atenção por serem mais recorrentes e também por serem pontos assim mais fortes, mais impactantes. Em primeiro lugar, vamos falar da fome. A fome é algo atemporal, ao que parece, e nesse livro ela é muito predominante no discurso da autora. Todos os dias Carolina levanta de madrugada e sai em busca de catar o papel, o ferro, essas coisas que ela vende, e com o dinheiro que faz, ela compra arroz, feijão, eventualmente sabão, porque ela também lava roupa, café, açúcar e, quando é possível, carne. Geralmente ela também relata que ela pega alimentos do lixo, tomate que são jogados fora, ou produtos que são descartados, osso. Ela menciona muito a questão do osso que os frigoríficos acabam deixando as pessoas pegarem para fazer sopa. Ressaltando esta questão, a Carolina várias vezes no diário ela menciona que são jogados produtos alimentícios fora depois de estragados e muitas vezes assim enlatados, ervilha, ela menciona linguiça, melancia, arroz, tomate, e muitas vezes as pessoas que jogam inclusive jogam produtos nesses alimentos para que os pobres não comam. Por várias vezes nós leitores nos deparamos com algum trecho nesse sentido. Hoje não tem almoço, só vamos jantar. Hoje não tenho o que comer. Ou ainda ela menciona que está se sentindo mal, com tontura, porque ela está com fome. Tem um trecho em que ela está catando lixo e ela para comer um pão, uma média, ela fala, e depois disso ela se sente fortalecida para continuar o trabalho. Outras vezes ela menciona pessoas com quem ela encontra pelo caminho que também estão debilitadas pela fome. Alguns ela fala que estão caídos pela rua, passando mal mesmo, ou comendo doces cheios de lama. Enfim, é incômodo porque se trata de uma realidade. E a gente sente, ao ler esse livro, a gente sente essa dor, esse impacto. E trazendo para a nossa realidade, quando se fala tanto em meritocracia, e eu não quero com isso causar nenhum discurso inflamado, é interessante assim o questionamento em si de como a meritocracia poderia ter causado qualquer enriquecimento na vida dessa mulher. Analisando a trajetória da autora, ela parece ser uma mulher diferenciada, uma mulher à frente da sua época, muito batalhadora, muito trabalhadora
será que posso dizer imparável? Porque ela, o tempo todo e todos os dias, ela está em busca do trabalho e ela escreve, ela lê bastante e só para realmente quando ela se sente doente, que algumas vezes acontece, ela menciona no livro que ela não está se sentindo bem, ou então quando amanhece chovendo, porque aí o papel mole, não tem como ela pegar nada. Caso contrário, ela está ali, na luta. E não há lixo suficiente na vida da Carolina que pudesse lhe garantir uma vida melhor, como a meritocracia promete, que se você se esforça, você terá o resultado. Ela estudou até o 2º ano primário e, apesar disso, tinha um olhar atento, inteligente e crítico sobre a sociedade. Isso lhe garantiu a possibilidade de escrever, ela era uma leitora assídua de tudo que ela encontrava e, por um golpe de sorte, acredito, que foi parar ali na favela o jornalista Audálio Dantas, que se deparou com a Carolina, que fez questão de se apresentar e apresentar os seus escritos a ele. Não fosse isso, talvez ela nem tivesse ganhado notoriedade. E depois ela conseguiu sair da favela, que era o que ela mais queria, mas terminou a vida pobre como começou, continuou catando lixo. Para Carolina, a favela é o lugar onde se joga o lixo. Ela compara muito a favela com a cidade é o paraíso, é o lugar do luxo. E a favela é onde se joga o traste, o lixo de São Paulo, aquilo que não é útil para mais nada, para mais ninguém. Então daí o título é o quarto de despejo. E nessa perspectiva o lixo ganha outro significado. O lixo não é mais aquilo do qual a Carolina vive. O lixo é ela própria, ou as pessoas que habitam a favela ali com ela. Estabelecendo aqui um alinhamento entre a fome e a política, que é outro ponto recorrente no livro, o olhar crítico da Carolina sobre a política, então a gente se depara com esse trecho que eu vou ler um pedacinho para vocês. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. Carolina não viveu tempo suficiente para entender tudo o que aconteceria no futuro. E é uma pena, porque eu realmente gostaria de saber a opinião dela a esse respeito, inclusive sobre a que ponto chegamos na política. Mas ela menciona as épocas de eleição, quando os políticos aparecem na favela para se fazerem conhecer e pedirem votos, e depois somem. Nada mais atual, não é? Ou isso só acontecia na década de 50? Ela relata também a vivência conturbada com a vizinhança e me parece até um bom material para um estudo mais aprofundado na sociologia, na antropologia, inclusive. Tem vários aspectos interessantes de como as pessoas reagem à miséria e essa falta de perspectiva. Ali se mencionam temas como a bebedeira, as pequenas vinganças, as discussões diárias, a vulgaridade nas relações, inclusive relações sexuais entre pais e filhas, e muito recorrente também a violência doméstica. Ela é bastante crítica em relação aos homens, diz que não está e nem quer mais nenhum tipo de relacionamento estável, e ela gosta de viver sozinha com os filhos porque as mulheres que são casadas na favela são obrigadas pelos maridos a pedirem esmolas e à noite elas apanham dele enquanto ela dorme sossegada. Outro ponto que eu acho bastante interessante da forma como ela se posiciona é sobre as crianças. Ela diz gostar muito das crianças, que as vizinhas se incomodam e implicam muito com os filhos dela, inclusive ela fala que as vizinhas gostariam que ela batesse nos seus filhos, porque eles são crianças e devem aprontar um pouco por ali, mas que ela acha errado bater em crianças, inclusive ela menciona que com as crianças se devem falar palavras agradáveis.
Mas por outro lado, também lá pelo meio, ela menciona que deu uma surra ou outra no João. Talvez o João esteja aprontando demais, não sei. Apesar de ser bastante ruim, tudo que a Carolina nos relata a respeito da sua vida e das outras pessoas que habitam aquele lugar ali com ela, o livro ele é de uma leveza poética e também ele traz uma coisa meio irônica, meio cômica. Então a Carolina ela chega a ser engraçada em alguns relatos dela. E quando ela não se apresenta deprimida, que acontece algumas vezes também, ela inclusive menciona algumas vezes o suicídio, a vontade de cometer suicídio, mas ao mesmo tempo e durante a maior parte do tempo ela se mostra com aquela força interior de uma pessoa que sabe que a vida tem algo reservado para ela. É uma leitura que faz a gente refletir muito sobre a maneira como nós pensamos, inclusive nos faz rever, reavaliar alguns pontos de vista até um pouco consolidados no nosso senso comum. Alguns exemplos são a importância do assistencialismo, então se esse assistencialismo deve ou não ser mantido, em que medida, ou então até que ponto as pessoas são pobres por causa da falta da força de vontade, ou então por falta de oportunidade. Então são pensamentos que são alardeados hoje em dia, né? Então fica a dica. Sugiro que você leia Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, e realmente é uma leitura que acrescenta muito na nossa forma de pensar e de ver a vida, de ver o mundo. Fica a dica.